Vamos orar. Irmãos, eu gostaria de verdade que... Ô Luiz, você está desse lado por quê? Você mudou de lado? Por quê? Um problema? Você sempre fica do lado de cá, do frio? Tá. Pensei que era por causa do frio. Eu gostaria de verdade que você prestasse bastante atenção à mensagem, abrisse verdadeiramente o seu coração para aquilo que Deus tem para falar para nós nessa manhã, tá bom? Mas isso só vai acontecer se você abrir o coração. A transformação de vida, enfim, aquilo que o Senhor vai falar só vai trazer mudança se abrirmos o coração. E essa é a minha oração. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, te damos graças, porque verdadeiramente o Senhor é Deus, é o Senhor que tem trazido aos nossos corações palavras que crescem, que edificam a tua igreja. Pai, o meu pedido é que o Senhor abra coração e mente, para que haja compreensão daquilo que o Senhor colocou no meu coração para transmitir para a tua igreja. Que a tua igreja receba como bênção, como esclarecimento para cada um de nós. Obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, eu espero não pregar hoje, tá bom? Eu espero poder... Eu espero trazer um estudo esclarecedor para cada um de nós. Eu tenho estudado um pouco um assunto que há muitos anos me fascina. A maturidade espiritual. Eu gosto muito desse assunto. Uma coisa que mexe profundamente comigo. A maturidade do crente, a maturidade espiritual. E hoje eu queria falar sobre um tema muito importante na maturidade cristã. E eu entendo que a nossa igreja está caminhando para uma maturidade espiritual. Mas para continuarmos esse caminho da maturidade espiritual, da maturidade cristã que nós buscamos, nós precisamos dar uma paradinha. Precisamos dar uma paradinha na humildade. Humildade. Essa marca, obrigado. Eita, hoje está bom aqui. Chá de amendoim, o que é isso aqui? Coca-Cola? Água, tá bom. Essa marca da maturidade, a humildade, ela é interessante. É interessante por quê? Porque a falta dela, a falta da humildade, é considerada falha de caráter da perspectiva de Deus. E é interessante que nem sempre, ou quase nunca, nós percebemos que nós não a temos. Sim. Nem sempre, ou quase nunca, nós percebemos que nós não temos humildade. Mas quando alguém tem essa falha, é interessante que nós percebemos. Nós nem sempre percebemos que nós não temos a humildade. Mas quando alguém tem essa falha, a falta de humildade, nós percebemos. É muito fácil enxergarmos a soberba, o orgulho, a arrogância nos outros. Olha só o que Paulo diz em 1 Timóteo. Não precisam abrir, capítulo 3, versículo 2. Não há necessidade de abrir. Ele diz assim: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível.
Versículo 6 diz assim: não pode ser neófito, recém-convertido, para que não se ensoberbeça. Percebam que, para nós escolhermos alguém para uma determinada posição, Paulo diz que tem que ser alguém que já tenha tempo de estrada na fé. Não pode ser um recém-convertido. E por que Paulo diz isso? Porque o recém-convertido, ele corre o risco de se ensoberbecer. Reiterando, quero repetir, a maturidade em Cristo vem acompanhada da humildade. Tá? Presta atenção. A maturidade em Cristo, ela vem acompanhada da humildade. Veja bem, aqui uma exigência clara que não pode ser marca da vida de uma pessoa madura na fé, a soberba. Paulo nos ensina aqui que uma exigência que não pode ser marca na vida de uma pessoa madura na fé, a soberba. Não podemos ser soberbos. E é interessante que ele continua dizendo ainda no 6, né? E caia na condenação em que caiu o diabo. Presta atenção. O pecado do diabo foi justamente a soberba, o orgulho. Ele caiu nesse pecado. E nós sabemos a consequência para a vida dele. Quero destacar um outro texto. Lá em Provérbios 16:5, diz assim: o Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida, serão punidos. Provérbios 16:5. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. E sem dúvida, eles serão punidos. Veja bem, a repulsa de Deus é tão grande pelo orgulho que ele diz o quê? Eu detesto. A repulsa dele é tão grande pelo orgulho que ele diz: eu detesto. Alguém que age, que tem um coração marcado pela soberba, vai passar a punição do Senhor. É bíblico. Provérbios 16:18, ele vai dizer: o orgulho vem antes da destruição, e o espírito altivo antes da queda. De qualquer maneira, o que ele está colocando aqui é o seguinte: antes vem a altivez, a arrogância, a presunção, o convencimento, o orgulho, a soberba, e depois ela é seguida da queda. Aconteceu assim com o diabo, e acontece com qualquer um. Isso é fato. Coloque na sua mente. Veja bem, o interessante do orgulho é que ele faz parte de uma epidemia global, mundial, né? Interessante disso. A sociedade, infelizmente, ela valoriza o orgulho e a soberba. Cara, olha esses coaches maravilhosos que tem aí. Inclusive cristãos. Há uma valorização para o orgulho e pela soberba. E o que consiste o orgulho e a soberba? Por exemplo, pensar muito a respeito de si mesmo. Sim, a soberba e o orgulho, ela consiste em quê? Pensar muito a respeito de si mesmo. E o interessante, presta atenção, não importa aqui se você está pensando muito alto sobre você.
Ah, eu estou querendo ser um rico milionário. Veja bem, o orgulho e a soberba, ela consiste em quê? Pensar muito a respeito de si. E não importa se você está pensando muito alto sobre você, ou pensando com muita humildade sobre você. Eu não sou ninguém, eu sou eu. Só o fato de você ficar pensando o tempo todo em si mesmo, isso já é um sinal de orgulho. Achar de alguma maneira que você é um sábio, ou que é muito importante você dar a sua opinião, é a parte do orgulho, a confiança em si mesmo. Tem um cara, um teólogo, eu gostei muito da frase dele, chamado Stuart Scott, vivo ainda, e ele, também escritor, ele descreve o orgulho da seguinte maneira: é a mentalidade, presta atenção por favor, centralizada no eu, é ter o foco voltado para o eu, é para a sua satisfação, é uma busca pelo auto-reconhecimento, é uma busca pela autoexaltação, é um desejo de controlar e usar as coisas em benefício de si mesmo. Veja bem, basicamente, a postura do orgulho, ela vai contra a essência de quem é Deus. Adonias, abre para mim aí, em Romanos, capítulo 11, versículo 36. Veja bem, basicamente, a postura do orgulho, ela vai contra a essência de quem é Deus. Pode ler para mim? 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos lá? O que ele diz? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. O orgulhoso, ele pensa diferente. Ele pensa que ele é a fonte da razão. Ele pensa que ele é a fonte do conhecimento. Ele se acha o certo. As coisas têm que passar pela mão dele. Devem passar pela opinião dele. Devem ter a autorização dele. Ninguém me perguntou isso. Você ouviu isso aí? Como? Já ouviu alguém falar isso? Ninguém me perguntou a esse respeito. Ninguém pediu para mim. Por que eu deveria falar com você? Eu não posso ir lá fazer, eu tenho que falar com você? É interessante que todas as coisas são para ele, Deus. Mas o orgulhoso, ele acha que são para si. Pessoas fazem as coisas certas, né? Mas eu quero a glória para mim. A glória, ela é minha. Diante desse início que nós demos aqui, talvez aí na sua cabeça, se você estiver ligado aqui, prestando atenção aqui, você já deve ter identificado alguns extremamente orgulhosos. Já identificaram? Não precisam dizer amém, né? E vocês já devem ter pensado assim: vai ser bom ele ouvir isso. Ele precisa ouvir isso mesmo. Esse é o tipo do orgulhoso. Se você pensou assim, que tem menos esperança de um conserto. Sabe por quê? Porque é aquilo que eu disse no início.
Ele consegue enxergar os outros. Ele consegue enxergar o outro, mas não consegue enxergar a si mesmo. E outra coisa interessante, Tito, quando ele fala sobre o assunto, ele diz assim: é necessário que o bispo seja irrepreensível? Ele diz: não orgulhoso. A palavra traduzida por orgulhoso significa alguém que está buscando satisfazer a sua vontade, o seu prazer, alguém que vive em função dos seus interesses e prazer. Agora, devido à dificuldade de nós percebermos o próprio orgulho, eu gostaria de, nesse próximo ponto que nós vamos entrar agora, falar um pouco sobre atitudes típicas do orgulho. E para falar sobre essas atitudes típicas do orgulho, eu escolhi a passagem de 1 Timóteo capítulo 6, NVI, versículo 3 e 4. Muito bom. Presta atenção, deixa aí no 3, tá, Ellen? Olha o que diz. Se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade. Olha o 4. É orgulhoso e nada entende. Tal pessoa mostra um interesse doentio por controvérsias e discussões inúteis, que resultam em inveja, desavença, calúnias, suspeitas malignas. Lembra do apóstolo Paulo? Eu não entro em discussão, cara, que são inúteis. Atitudes do orgulho. Agora eu quero chamar a sua atenção para algumas atitudes que fazem parte desse conceito, enfim, do que é o orgulho. E começamos pelo que ele diz aí em 1 Timóteo 6,3. Olha só. E não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, querido. Durma não. A primeira característica do orgulhoso é que ele não aceita que Deus diga para ele o que ele tem que fazer. Essa é a primeira característica do orgulhoso. Esse negócio de Deus falar o que eu tenho que fazer, não é por aí não. O orgulhoso, ele acredita que ele sabe o que ele tem que fazer. O orgulhoso, ele acha que ele já sabe o que ele tem que fazer. Não precisa abrir a Bíblia aí, não precisa explicar essas coisas aí, não, porque ele sabe o que ele tem que fazer. E tem mais. E como ele tem que fazer? E por que ele sabe? Por que será que ele sabe? Porque ele é o quê? Ele é orgulhoso. Ele é sábio. Cara, não precisa. Ele é um cara sábio. Ele é inteligente aos seus próprios olhos. Não há necessidade de que Deus fique falando para ele fazer assim, assado. Porque ele já tem sabedoria. Ele é sábio aos seus próprios olhos. Como diz o texto de Provérbios 26:12. Tem visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? Olha, você tem visto um homem que é sábio aos seus próprios olhos? O autor de Provérbios diz assim: maior esperança há no insensato do que nele. Você tem visto aí alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Tem? Pois é, há mais esperança no insensato do que nele. Porque ele é insano. Ele não tem bom senso. É insano, é doido. O senhor não está dizendo não. Não sou eu que estou dizendo. E a Bíblia. E preste atenção.
que sabe o que tem que fazer da sua vida e leva a sua vida conforme a sua opinião e não a opinião e não a orientação de Deus, esse cara é um orgulhoso. Está caracterizado nele orgulho. E a característica do orgulhoso é que o orgulho, ele tem uma opinião formada e ele não aprende com Deus. Ele já tem a sua própria opinião. Ele vem na igreja, ele senta, mas ele vem aqui, não sei para quê, porque ele tem a sua própria opinião e ele não vai aprender com Deus. Essa é a primeira característica. A segunda característica, ou atitude, está aí no 6,4. O orgulhoso no início que está escrito, Doni. Aqui, ó. 6,4. É orgulhoso e nada entende. É orgulhoso! Ele não entende! Cara, a palavra traduzida aqui para orgulhoso dá uma ideia de alguém que está no meio de uma fumaça. Você já esteve no meio de uma fumaça? O Doni já, né, Doni? Já? Já. Deixa quieto isso aí. Fumaça! Você está lá no meio da fumaça? Já esteve lá no meio da fumaça? Sabe quando você está lá naquele meio da fumaça? Você enxerga alguma coisa? Pois é! O orgulhoso não permite enxergar as coisas claramente como são. Cara, não adianta você explicar porque ele não enxerga. Você vai gastar saliva, explicando como é que as coisas são. Mas ele não enxerga. Ele se atrapalha. É como se estivesse ali, no meio da fumaça, os seus olhos ardem. E ele não enxerga as coisas como elas são. Por isso que o orgulhoso nada entende. Tem outra tradução, a maioria de vocês deve estar, ele é ignorante. Mas não é só isso. O apóstolo Paulo diz assim: tal pessoa mostra interesse doentio por controvérsias e discussões inúteis que resultam em inveja, desavença, calúnia, suspeitas malignas. Amados, presta atenção. Infelizmente, o orgulhoso é um doente que necessita de tratamento. O orgulho não é um estado normal de uma pessoa, por mais que a sociedade possa valorizar isso. Cara, é só você abrir TikTok que você vê como que a sociedade valoriza esse tipo de coisa. Sabe? Eu sou. Só você abrir lá. Preste atenção. É parte do estilo de vida do orgulhoso ficar entrando em controvérsia. O orgulhoso gosta de uma controvérsia. Ele gosta de contenda. Controvérsia significa ficar questionando tudo o que você vê. E a contenda é justamente ficar brigando, discutindo pelas suas opiniões. Amados, por que você discute? Por que você discute? Qual é o valor da importância das coisas em que você entra em discussão? O apóstolo Paulo já disse isso para nós aqui, ó, semanas atrás. Semanas, eu nem lembro. Qual a importância? Não foi semana passada? Semana passada, acho que foi. Meu Deus, cabeça minha é complicada. Irmãos, qual a importância das coisas em que você combate o combate? Qual a importância das coisas que você entra em discussão? Na tua casa acontece isso? Por que você e seu marido discutem? Por que você e sua esposa discutem? Discutem por causa do lugar do sapato. Discutem por causa da tampa da privada. Por causa da despesa que teve ou por causa da despesa que não teve. E eu pergunto, quanto de orgulho tem nisso? Quanto de orgulho tem nisso? Presta atenção. Observa comigo agora. Olha para mim. O orgulho
ele está muito relacionado a essas ideias que eu vou colocar aqui. O orgulhoso, ele é sábio aos seus próprios olhos. Ele é ignorante. Ele não tem referência de quem é Deus e de quem ele é. Não tem. É um maníaco, é um louco por ficar disputando o tempo inteiro. Gosta de disputar. Agora, tenha certeza de uma coisa. Essa atitude vai trazer os resultados. E olha alguns resultados que o orgulho traz. Impacta o ambiente em que você está. Quando está lá o orgulho, ele impacta aquele ambiente. Ele impacta os relacionamentos. Ele impacta as pessoas com quem ele está. Ele impacta todo mundo. E eu vou te explicar melhor o porquê. Gálatas 5:22 fala sobre o quê? Fruto? Frutos do Espírito. Né? E eu quero ver agora com vocês frutos do orgulho. Cara, quando o cara é orgulhoso, ele tem os frutos também. São os frutos do orgulho. E eu quero que você medite nessas coisas que eu estou dizendo. Primeiro fruto do orgulho. 1 Timóteo 6,4. É orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias, contendas acerca de palavras que resultam em inveja. O primeiro fruto do orgulho se chama inveja. O orgulhoso, ele é invejoso. É. A primeira característica que Paulo chama a atenção aqui, em que o orgulho acaba se manifestando, chama-se inveja. O que é inveja? Você olha para aquilo que a pessoa tem e que você não gostaria que ela tivesse. Aí que está a diferença. Tá? Não é que a pessoa tem e você gostaria de ter. Não! Você olha para aquilo que a pessoa tem e que você não gostaria que ela tivesse. Ela comprou um carro, meu. Eu queria que ele tivesse esse carro. Ele comprou um carro. Aí comprou uma televisão de 200 polegadas. Meu, ela não quer ter um igual. Ela gostaria que você não tivesse. Isso é uma característica do orgulhoso. Nós mesmos. Cara, nós convivemos com pessoas capazes. Com pessoas que têm muitas habilidades. Eu creio que todos nós convivemos com pessoas assim. Com pessoas que têm conhecimentos. Seja em qualquer área da vida, convivemos com essas pessoas no emprego, na escola, na igreja, dentro de casa. São pessoas capacitadas, têm habilidades, conhecimentos. É interessante que nós nem sempre nos alegramos quando essa pessoa acaba ganhando expressão em nosso ambiente. Sabe? Quando a pessoa começa a se destacar ali no ambiente, a gente não gosta não. A gente fica assim, rosnando, né? Nós não gostamos que a pessoa cresça. Vamos imaginar aqui agora. Chega alguém aqui que canta com uma voz maravilhosa. E você não tem essa voz. Ou alguém que chega aqui e deu uma aula, um estudo, uma mensagem maravilhosa. E você não tem essa capacidade. E aí, você fica sonhando em ter aquilo que o outro tem. E até sonhando para que o outro não tenha. Não, ele não tem isso aí não. Que não surja ninguém desse jeito lá. Amados, você não pode evitar que aquela pessoa tenha aquela habilidade, que aquela pessoa tenha aquela capacidade. Mas quem sabe você pode dizer assim, não posso evitar. Eu não posso evitar que a pessoa tenha capacidade, tenha habilidade, né? Isso não tem como. Como é que eu vou evitar isso?
Não tem. Mas a gente pode ficar pensando assim, eu acho que aquela pessoa não poderia estar fazendo aquilo aqui não. Eu acho que ela não podia. Quem é ela para fazer isso? Cara, essa é a mente do orgulhoso. E é interessante, é um texto maravilhoso do apóstolo Paulo, lá em Romanos, olha aí, Eri, Romanos 12, 15 para mim, por favor. Amados, esse texto aí é maravilhoso. Romanos 12, 15. O que o apóstolo Paulo está dizendo aí? Alegre-se com o que se alegra, chore com os que choram. O apóstolo Paulo está mandando a gente, cara, alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Cara, você conseguiu uma vitória, aleluia, louvado seja Deus. Oh Jesus, que bênção na tua vida. Ju, que bênção, você fixou no emprego, carteira está assinada, louvado seja Deus por isso. Ah, doeu, vamos chorar com aqueles que estão chorando. Agora, o orgulhoso é diferente. O orgulhoso, ele chora com os que se alegram e se alegram com os que choram. Ele é o contrário daquilo que Paulo fala, que a Bíblia nos ensina. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. O orgulhoso, ele chora com aqueles que se alegram. Nossa, eu fui lá na casa dele, lá. Ixi, a casa dele. Cara, como é diferente, meu! Como é diferente! Amados, as pessoas podem sentir inveja por causa da condição econômica do outro. Eu não tenho o que ele tem. O orgulhoso, ele tem inveja da situação econômica, das habilidades culturais, do conhecimento, da inteligência do outro. O orgulhoso, ele não consegue se alegrar com a habilidade do outro. Ele está sempre se comparando. Ele se sente confortável quando acha que os outros são inferiores a ele. Aí ele está feliz. Aí ele olha os outros lá de cima, olha para baixo, assim, ó, que ele ali é inferior que eu, sabe? É incrível, amados. Isso é orgulho. O orgulho, ele reflete uma insatisfação constante. O orgulhoso, ele é insatisfeito com tudo. Tudo que você coloca para ele está errado. Foi ele que fez. Presta. Outro fruto do orgulho, a provocação. Paulo diz também, resultam em inveja, e que mais? Volta lá para mim, é 6:4. Cara, é incrível, né? Eu coloquei aqui no meu esboço a palavra provocação, está lá, né? Paulo diz também, né? Resultam em inveja e que mais? Controvérsias. Desavenças. Sabe? Resultam em invejas, brigas, em outras versões. Eu coloquei aqui no meu esboço a palavra provocação. Por quê? É a ideia de quem está constantemente provocando. Ele tem uma lista de direito para solicitar e para reivindicar. Isso aqui é meu direito, é meu e é justo. É um cara, meu, que vive provocando. E sabe o que acontece quando as pessoas estão constantemente reivindicando os seus direitos, as suas preferências, os seus méritos, constantemente reclamando, achando que ela merece isso ou aquilo? Isso é para nossa reflexão. Cara, as pessoas se cansam do orgulhoso. Se cansam. Talvez aqui no nosso meio tenha alguém que fale assim: eu não sei por que eu não tenho amigos. As pessoas me evitam, as pessoas me deixam, ninguém quer falar comigo. Meu, talvez porque você é chato de conviver. Talvez porque a prepotência e o orgulho invadiu o seu coração. E cara, é difícil conviver
conviver com um cara desse jeito. Por quê? Porque é sempre do jeito dele. É sempre direito dele. É sempre a preferência dele e ele escolhe. Me perdoe. Se você está nessa situação, eu quero te dizer algo importante para você, porque ainda há tempo de você se consertar. Você é um orgulhoso. Você é um orgulhoso. Outro fruto do orgulho, a difamação. Vamos lá? Onde está lá? Calúnia ali, ó. Inveja, desavença e calúnia. Isso. Calúnia, difamação. Não é só inveja e briga, é difamação. Paulo vai dizer, oh Deus do céu, veja bem, há duas maneiras da gente difamar uma pessoa. A primeira é o quê? Como é que você difama? Oi? Falando fofoca. Sim, mas você fazendo uma fofoca, você está caluniando. São duas coisas da difamação. A primeira é você caluniar. É você falar um absurdo sobre a outra pessoa. É citar uma falha de caráter que ela tem. Ah, o fulano é assim, mas é mentira. É mentira o que você está falando. Isso é calúnia. Isso é difamação. É. E a outra possibilidade de difamar é você dar uma informação ruim sobre uma pessoa que é verdade. Você deu uma informação ruim sobre a pessoa e é verdade. Isso também é difamação. O fato de um indivíduo ser mau caráter não nos dá o direito de comprometer a reputação e a fama dele. Não dá o direito pra gente. E algumas vezes o coração orgulhoso se manifesta caluniando, diminuindo, tendo sarcasmo, menosprezo pelo outro. Algumas vezes isso também se manifesta na forma de fofoca. Em outras vezes se manifesta em xingamentos. Em outras vezes se manifesta em palavras duras. E sabe por quê? Porque eu tenho poder. Eu tenho o direito de julgar. Eu tenho o direito de sentenciar. De executar. Amados, isso não é nada mais do que soberba orgulhosa que Deus odeia. Se lembre sempre disso. Deus odeia isso. Por fim, ele, o apóstolo, ele vai dizer assim: resultam em Suspeitas malignas. Suspeitas malignas. Outro fruto do orgulho são suspeitas. Algumas pessoas têm essa capacidade de achar que estão vendo tudo o que os outros estão pensando. Bati o olho, sei quem é essa pessoa. Quem já não caiu nisso? Bati o olho e já sei quem ela é. Não precisam que me digam quem é, não. Não precisa dizer. Eu já bati o olho. Já sei quem é. Essa capacidade de enxergar os outros, sempre suspeitando o que estão pensando, do que estão intencionando, e se por acaso vê alguma coisa parecida com o que ele pensa na pessoa, aí ele vai falar o quê? Eu já sabia. Né? Se tudo aquilo que ele está suspeitando da pessoa, né? Ele suspeita, ele olha, não sabe dizer quem é, eu sei quem é, não, né? E se por acaso aquilo que ele pensa da pessoa bateu, né? Aí ele vai dizer, eu já sabia disso, nunca me enganou. Pode enganar a vocês, a mim não. O orgulhoso sempre põe pessoas sempre em questão. Afinal, ele já sabe quem é.
O orgulhoso, ele bate o olho em tudo, ele sabe quem é. Se duvidar, ele sabe até o CPF, o RG, o endereço e o CEP. O orgulhoso, ele não precisa ouvir. Ele não precisa perguntar. Ele não precisa ser esclarecido. Por quê? Que ele é sábio. Ele já sabe. Ele já sabe. E ele está pronto com a sua suspeita para julgar, condenar e sem misericórdia. O orgulhoso não tem misericórdia. Para concluir, cara, quando a gente olha para esses textos que nós vimos até agora, e eu espero que seja visível para cada um de nós, que o centro da vida do orgulhoso, quem é? Si próprio. Ele mesmo. Ele é o centro. O centro do orgulhoso é o eu. Ele é o centro. As coisas vêm de mim, passam por mim, são para mim, a glória seja para mim. Esse é o orgulhoso. Ele tenta fazer com que a vida gire em torno de si mesmo. Não se esqueça que ele é um sábio. Então, ele tenta fazer com que as coisas fiquem girando em torno de si mesmo. E, aliás, ele não precisa de ninguém dizer para ele que ele é um sábio. Por que ele não precisa de ninguém dizer para ele que é um sábio? Ele já sabe. Ele já sabe! Ele é um cara que sabe de tudo, ele é inteligentíssimo! Na realidade, irmãos, ele é um ignorante. Ele não tem referência, ele é doente. E por quê? Ele é um maníaco por disputas. Gosta de uma briguinha. Esse arroz aqui, eu não sei. Esse arroz aqui não cozinha bem. Não, mas esse arroz aí é bom. Não, esse não cozinha bem. Não, mas esse arroz eu já comi ele, já cozinhei, ele é um arroz bom. Não, esse daí não é. Ele sabe tudo, gosta de uma disputa. A vida dele tem a marca da inveja, a marca da difamação, a marca da suspeita, a marca da provocação. E eu vou falar uma coisa para você. O indivíduo dessa forma, na nossa sociedade, sabe o que vão fazer com ele? Na sociedade? Ele vai ser aplaudido. Porque hoje, a nossa sociedade é orgulhosa. Ele vai ser aplaudido. Ele vai ser aprovado. É assim mesmo, tem que ser. É assim mesmo, tem que falar. Ainda que você possa considerar que no seu ambiente de trabalho, em casa, na escola, ou mesmo na igreja, você tem que agir dessa forma. E até diga assim, eu faço isso porque você não conhece lá onde eu estou. Né? Eu sou assim porque você não conhece onde eu trabalho. Você não conhece a escola que eu trabalho. Você não conhece a escola que eu estudo. Você não conhece a igreja que eu frequento. Você não conhece o grupo que eu faço parte. Se eu não for esperto lá, sabe o que vai acontecer? Se eu não for firme lá, sabe o que acontece? Eu vou rodar. Tenho que me defender. Eu tenho que me defender. E alguém pode até achar bonito, sabe? Você falar duro, ficar ganhando com os argumentos, sabe? Alguém fala, nossa, ele ganha todos os argumentos, a discussão dele ele é bom, sabe? Ainda que você pode até achar bonito a pessoa calar interlocutores, calar pessoas que estão ao seu lado. Ainda que você ache bonito ele retribuir a humilhação. Ainda que você ou algumas pessoas possam aplaudi-lo por tudo isso. Eu preciso dizer uma coisa para você.
Deus não aplaude, não aprecia e não reconhece. Põe Tiago 4,6 para mim. Ainda que a gente o aplauda, Deus não aplaude, Deus não aprecia e Deus não reconhece. Tiago 4,6 diz: Ele, porém, concede-nos. Ele quem? Senhor O Deus. Senhor. Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura, Deus se opõe a quem? Aos orgulhosos. Ele se opõe ao orgulhoso, mas Ele concede graça aos humildes. Glórias a Deus. E há um exemplo que eu quero que você guarde no coração, Filipenses 2, eu acho que é isso, Filipenses 2,5, vamos ver se é. É um exemplo que o apóstolo Paulo coloca. E que, cara, eu gostaria que isso fixasse aí no teu peito, no teu coração. Filipenses 2, acho que é o versículo 5. Seja o modo de pensar de vocês, de nós, o mesmo de Jesus Cristo. Seguinte, que apesar de ser quem? Deus não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. 7. Antes, o que ele faz? Se esvaziou. Esvaziou a si mesmo. E o que ele fez? Assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. 8. Sendo encontrado em figura humana. O que ele fez? Humilhou-se e foi obediente até a morte. E a morte de cruz. Amém. Grande Deus. Por fim, peça a Deus que o torne uma pessoa mais dócil, mais bondosa, mais amável com as pessoas com quem você tem sido muito duro, às vezes arrogante, orgulhoso, prepotente. A maturidade cristã, ela passa pelo caminho da humildade. Pai Santo, Pai querido, obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pelo estudo que o Senhor trouxe para cada um de nós nesta manhã, Pai. Eu tenho, assim, a convicção no coração que o Senhor falou com cada um de nós. E que nós, no caminho para casa, ao deitar no nosso sofá, no nosso descanso, no período da tarde, ao encostar a cabeça no travesseiro, nós iremos repensar nas nossas atitudes. Não. O Senhor não quer que sejamos bobos. Hipótese alguma, não é isso que nós discutimos essa manhã. O Senhor quer que a humildade entre no nosso coração. E que saibamos todos nós nos colocarmos no nosso lugar. Deus Santo, Deus maravilhoso. E se alguém ainda resistente aqui com relação a isso que foi pregado, Senhor, toma nas suas mãos. Continua falando profundamente com Ele, não através da sociedade, mas através da tua palavra, que é eficaz na vida do homem. Deus Santo, Deus maravilhoso, obrigado. E que possamos sair daqui mais conscientes do que o orgulho pode fazer na vida de um homem. Tem misericórdia, Pai, de nós.
Obrigado, Deus, por tudo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amados. Amém, graças a Deus. Terça-feira. Aliás, quando a gente, já estou terminando, quando a gente faz um pedido de compartilhamento das mensagens, é interessante. Você olha no status, nós vemos de tudo. Mas raramente nós vemos a compartilhar um culto da igreja, um pedacinho do louvor da igreja. Nós vemos de outras igrejas, nós vemos de artistas, de pregadores, mas na nossa igreja nós não vemos o compartilhar. Eu entendo que o status é uma coisa pessoal. Eu posto coisas pessoais, né? Mas, cara, se nós estamos aqui em 20, 25 pessoas, se colocarmos o nosso status, e nosso status, se 50 pessoas viram o nosso status, meu, 2 vezes 4, 8, não sei, umas 800 pessoas, é isso, calculei certo, umas 800 pessoas terão acesso ao nosso status. E dessas 800 pessoas, 2 assistam, ouçam o nosso louvor, ouçam aquilo que foi pregado. Cara, e se impacte com isso. E decida procurar uma igreja e se converter a Jesus Cristo pela palavra que foi ministrada, pelos louvores que foram ministrados. Cara, isso é tremendo. Tá? De novo, não estou aqui te apertando para você postar em nada. Tá? Não estou te apertando. Porque eu entendo que o status, a rede social é sua. Tá? Mas seria tão legal se a gente pudesse compartilhar alguma coisa da nossa igreja, né? E as pessoas pudessem ouvir. Não é para status de ninguém que pregou, que cantou aqui, não é nada disso, tá? É pregar o Evangelho, né? O Senhor disse para a gente ir em todo mundo e pregar o Evangelho, e isso é uma forma de pregação do Evangelho. Se você sentir no teu coração, poste os louvores da igreja no status, poste as mensagens, poste os estudos, né? Fale da sua igreja. Amém? Amém. Fofinho, né? Legal isso aí. Amém, igreja? Amém. Ótima mensagem ou ótimo estudo. E eu refletindo, eu estou há muito tempo estudando sobre o narcisismo. E nessa sociedade que nós vivemos, moderna, a psicologia ela passa por esse narcisismo, ela confronta o narcisismo. Veja como a nossa Bíblia, a palavra de Deus, ela é atemporal. O narcisismo nada é do que um cara orgulhoso. E muitas vezes a gente procura na psicologia um atendimento para poder nos curar disso. Mas a palavra, quanto tempo já fala disso? Depois você pesquisa o que é uma pessoa narcisista. Tudo isso que o pastor Márcio falou. Tudo. Essa pessoa é, gente, insuportável. Veja isso aí. Quando alguém falar, você ouvir alguma coisa sobre narcisismo, lembra desse estudo, irmão. Lembra desse estudo, amém? Amém. 10, viu? Não foi tão bom, senão foi para melhor, mas foi 10, tá bom? Tá vendo? Eu sou um cara orgulhoso, e às vezes a gente é assim. Não é, pastor? E às vezes a gente é assim. Vê uma palavra assim que mexe com a gente, que quebra a gente sai falando. Isso não falou comigo, não. Né? Não falou comigo, não. Não falou? Aqui, ó. Falou com o outro. Irmãos, bem rapidinho, tá? Nós temos um pouco avançado. Próximo domingo, após o culto, eu vou até trazer uma mensagem um pouco mais rápida. Eu gostaria de me reunir com o pessoal da recepção. Todo o pessoal da recepção. A gente não vai passar de 10 minutos. Vai ser uma conversinha rápida, tá bom? Vai ser uma alteração rápida. Não vai durar mais que 10 minutos. Então eu gostaria da presença de todo o pessoal da recepção no próximo domingo. Que mais, Pedro? Não, tá bem bom, não que tá bem.
O chá tá horrível. Escuto de quarta, Tomei uns pastor. 3 copos, já tô bebendo já desse chá de amendoim. Valeu, Jéssica. Obrigado. Valeu, Luizão. Vamos colocar em pé, irmão. Vamos estar orando, ensinando a nossa celebração. Irmãos, olha, guarda esse estudo para a tua vida. Você vai reconhecer dentro de segundos o que é uma pessoa orgulhosa. Olha quantas características. Alguém tem algum pedido? Tem aí uma intenção? Põe a mão no teu coração e peça para Deus e deixa Ele fazer a obra. Peça a Deus pelo emprego da Ju. Ah, o emprego da Ju também. Agradecer, viu, Ju? Depois eu mando meu pix para você, tá? Obrigado, Pai. Louvamos o teu santo e poderoso nome. Que a tua graça, Senhor, foi vista nesse local. Pai, a tua vontade, Senhor, e aquilo que o Senhor tinha para cada um de nós aqui nesta manhã. E que possamos, Pai, nessa semana e por toda a nossa vida, fugir do orgulho, Senhor. Fugir dessa aparência do mal. Fugir de tudo aquilo que não provém do Senhor, Pai. Agora leva-nos em paz para os nossos lares. Nos dê, Pai, um final de dia e paz com a graça. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e a plenitude do Espírito Santo esteja com todo o seu povo, não só agora, mas para todos sempre. Amém. Amém.